Será que eu tô errada por ter saído da casa da minha mãe para ir morar sozinha? Bom, a minha mãe, ela teria apenas eu e a minha irmã de filhas, e o meu pai, ele faleceu quando nós éramos muito novos. Então, desde então, sempre fomos nós três. E eu tenho uma relação, tinha na verdade, uma relação muito boa com a minha irmã, e tenho uma relação muito boa com a minha mãe. A gente nunca teve problemas dentro de casa. Eu tenho 24 anos e a minha irmã tem 20. E assim, eu fiz faculdade, tudo, já trabalho, já tenho uns 2 anos mais ou menos que eu trabalho, e a minha irmã ainda estava fazendo faculdade. E assim, desde quando eu comecei a trabalhar, eu continuei morando com a minha mãe, porque a nossa relação era boa e eu sempre achei que eu só iria sair de casa quando eu fosse casar para ter a minha família. Era a minha intenção, pelo menos, né? Sair de casa quando eu fosse para casar e tudo. A gente sempre teve uma vida estável, a gente sempre teve uma vida financeira muito boa. A minha mãe ganha muito bem financeiramente falando, então, até mesmo quando eu comecei a trabalhar, ela se recusou a aceitar meu dinheiro para ajudar com as contas de casa, porque ela falava que não precisa, que não precisava, que eu podia gastar meu dinheiro comigo, que eu podia guardar para comprar minha casa e tal. E de fato foi o que eu fiz. Eu comecei a guardar dinheiro para investir em um carro, em uma casa, e assim, tudo certo. Como eu falei, a minha irmã estava fazendo faculdade ainda. Só que lá na faculdade ela conheceu um rapaz com quem ela começou a se envolver e ela ficou grávida desse rapaz. Só que eles não tinham um relacionamento sério nem nada. Ela só realmente engravidou dele, ele falou que ia assumir as responsabilidades, né? Como pai, de fato, ele registrou a criança, ele paga a pensão, até o presente momento ele está presente na vida da criança. Só que assim, a minha irmã teve o filho dela em outubro do ano passado. E trouxe para dentro de casa, né? Só que, gente, para mim acabou se tornando muito complicado. Porque o filho da minha irmã, ele meio que troca o dia pela noite. Eu acho que isso é normal com os bebês, né? Eu não sei bem. Mas assim, ele passa a madrugada praticamente toda acordado. Praticamente todo. E ele chora muito durante a madrugada. E o meu quarto com o quarto da minha irmã é colado no outro. Era colado no outro. Então eu meio que passava a madrugada acordada, porque eu passava a madrugada escutando ele chorar. A gente chorava muito, então ele acordava muito durante a madrugada e tal. E todo mundo falava, não, isso é só uma fase, né? Daqui a pouquinho passa, daqui a pouco ele passa a dormir à noite e tal. E ok. E aí, durante o dia, quando não estava no trabalho, eu estava em casa. E nesse período que eu estava em casa, a minha mãe meio que me botava pra ajudar a minha irmã. E a minha irmã também me pedia, segura aqui no instante, fica com ele no instante, faz isso aqui pra mim, faz aquilo e tal. E já teve várias vezes, inclusive, em que eu deixei de fazer as minhas coisas, as fazer as coisas que eu queria fazer, porque a minha irmã estava em casa precisando da minha ajuda para cuidar do filho dela. E eu nenhuma vez me recusei, sabe? Nenhum momento eu cheguei e falei, não, não vou ajudar, não, não quero, me incomodava um pouco, mas era meio ruim para mim falar não. Então eu ia lá, acabava cancelando alguma coisa que eu tinha para fazer, porque eu tinha que ajudar a minha irmã. E isso começou a me deixar um pouco chateada, porque parecia que quem tinha tido o filho tinha sido eu. Porque eu estava passando a madrugada acordada, porque eu tinha que deixar de fazer as coisas que eu queria fazer porque eu precisava ajudar, porque precisava estar com ele, porque isso, porque aquilo. Então essa situação começou a me incomodar um pouco. Mas é óbvio, eu jamais ia reclamar pra minha irmã e falar, tipo, botar a culpa em cima dela ou coisa assim. E muito menos reclamar pra minha mãe e falar, não, manda ela embora de casa. Eu jamais ia fazer isso. Então o que mais lógico na minha cabeça era que eu devia procurar o meu próprio canto, já que eu estava incomodada com a situação dentro de casa, então era melhor que eu fosse procurar meu próprio cantinho. E assim foi. Eu peguei o dinheiro que eu tinha guardado e comecei a procurar uma casa que estivesse apta a financiamento, né, para dar aquele dinheiro de entrada e tudo. Só que quando a minha mãe soube, ela quis me perguntar, né? Ela quis questionar por que que eu estava querendo sair de casa, já que meu plano sempre foi sair de casa quando eu fosse casar, alguma coisa assim. E de início eu não queria falar nem pra ela nem pra minha irmã, que o motivo pelo qual eu estava saindo era por causa do filho da minha irmã, sabe? Porque eu não queria justamente que elas se sentissem mal ou alguma coisa assim. E eu inventei mil e uma desculpas, mas elas não estavam acreditando muito na minha desculpa. Até que eu cheguei e falei, então, tá acontecendo isso, isso, isso. Falei o que estava acontecendo, o real motivo. E desde que a minha irmã soube dessa situação, ela simplesmente parou de falar comigo. Ela começou a falar que eu era muito egoísta, que eu não estava pensando nela, porque ela precisava de mim em casa. E eu queria sair por causa do filho dela, porque eu era um monstro, que eu não gostava de criança, que isso, que aquilo. Começou a falar várias coisas do tipo. E eu não dei muita confiança para essa faladeira dela, não. Comecei a procurar casa, comecei a procurar casa, até que eu achei uma que estava do meu agrado, consegui financiar ela, dei entrada e me mudei para minha casa. A minha mãe ficou meio chateada comigo de início, mas depois passou, voltou. Tenho uma ótima relação com a minha mãe. Mas a minha irmã não, ela não gosta muito, sabe? Tipo, quando eu vou na casa da minha mãe para visitar ela, ela não fala, ela é distante, ela não leva o filho dela perto de mim. E eu, de vez em quando eu escuto que ela fala para as pessoas que ela tá passando uma dificuldade dentro de casa, porque é só ela e a minha mãe.
E a minha mãe trabalha o dia todo, então ela fica sozinha com a criança e ela fala, né, das dificuldades que é de passar o dia todo sozinha, porque às vezes ela quer tomar um banho, que ela quer fazer isso, que ela quer fazer aquilo, não tem ninguém. E o quanto eu fui egoísta de ter saído de casa e ter abandonado ela lá, já que eu era a pessoa que mais ajudava ela. E aí isso começou a pesar um pouco na minha consciência, sabe? Tipo, será que eu fui tão errada assim? Será que eu estou errada por ter saído da casa da minha mãe?